Vamos falar de proposta de intervenção, carinha pálida. É essa competência que vale 200. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos lá. Oi! Henrique Araújo aqui pra você! Ativa as notificações, dá o teu joinha, dá o teu sininho, dá o teu like e me segue no Instagram, ó, @prof. Henrique Araújo, este que vos fala. Seguinte, carita palita, se você não sabe nada de redação, chegou no lugar certo, chegou aqui, ó, presta atenção. Nós estamos no Enem, o Enem é o exame nacional. Vou cortar essa parte. A redação do Enem tem 5 competências, né? Cada competência vale 200 vezes 5, o grande 1000. E a competência 5, ela é pra gente elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos lá no final. Ou seja, o Enem te dá um problema social e você tem que pensar, conjecturar como solucionar este problema. Essa solução vale 200 pontos. Então ela é fora do texto, ela é independente do texto, a gente pode dizer assim. E a gente só precisa seguir alguns critérios específicos. Quais são esses critérios específicos? Ter os 5 elementos bem definidos. Já falei um pouco de proposta de intervenção nesse canal também, mas ter os 5 elementos bem definidos. Quais são eles? Agente, quem faz a ação. Ação, então o que é a ação? Modo ou meio, que é como vai ser feita a ação, a finalidade ou o efeito, né? Para que essa ação vai ser feita e o detalhamento, ou seja, mais uma informação a mais de um desses 4 elementos aqui. Fez isso, cada elemento vale 40 pontos, 40 vezes 5, 200, certo? Então é uma estrutura muito tranquila pra gente conseguir subir a nota. É só fazer o que o Enem está nos pedindo. E nesse vídeo eu vou te dar algumas frases prontas, exatamente, algumas estruturas prontas, porque nesse lugar a gente consegue sim ter estrutura, já que a gente sabe que a gente precisa de 5 elementos, né? Todos esses elementos precisam estar, então é só a gente brincar de Lego. E aí, ó, cara pálida, deixei um post lá no Instagram pra você resumindo tudo isso aqui, que são os 4 modelinhos de proposta de intervenção, certo? Vem pra cá, vem pra cá comigo. Então eu tô no meu Instagram, olha só que coisa linda, eu mesmo me consulto. Por quê? Porque realmente tem qualidade aquela bagaça. Tem qualidade. Ó, 4 modelos de proposta de intervenção. Primeiro, o agente deve ação por meio de modo, detalhamento do modo, a fim de finalidade. Bem tranquilo, gente. O agente deve ação, não tem erro. Nesse caso aqui, ó, o Ministério da Educação deve inserir a discussão acerca das doenças mentais nas escolas, por meio de alteração na BNCC. Então, nós temos deve inserir, deve algo, né? E aqui o agente, no caso, é o Ministério da Educação. Finalidade, a fim de formar cidadãos mais tolerantes e conhecedores dos transtornos mentais. E o detalhamento, né? Um exemplo ali, ó, as quais afetarão as disciplinas de filosofia, sociologia, biologia e literatura. Então, você tem clareza, né, exatamente do que você... o corretor tem clareza do que você escreveu. O agente deve ação por meio de modo, detalhamento do modo e a fim de finalidade. Cara pálida, se você for ver essa proposta de intervenção, você vai ver que tem mais recheio, que tem mais coisa. Muitas vezes a galera coloca mais de um agente, mais de um detalhamento ou mais de um modo, justamente para ter a segurança de que o Enem vai sim validar os 5 elementos, né? Não há nenhum problema nisso. A pessoa também não ganha nada por isso, tá? Se você colocar 2 detalhamentos, você não vai ganhar mais 40 pontos de bônus, que isso aqui não é o bimestre da tua tia da escola, tá? Não tem bônus nisso aqui. Você tem a nota máxima 200, que é ter os 5 elementos. Se você quer colocar 7 ou 8, tranquilo, mas você vai ter 200, certo? Mais uma. Cabe ao agente criar por meio de modo, ação, de modo a finalidade e o detalhamento da finalidade. Olha só. Cabe ao Ministério da Cidadania criar, por meio de parcerias com as empresas do setor, entradas gratuitas periódicas para a população de baixa renda, de modo a facilitar a sua participação nas salas de cinema e
consequentemente popularizar o acesso à cultura. Se você perceber, né, você vai ter ali todos os elementos e esse detalhamento que é a segunda finalidade, ou seja, aquele efeito dominó. A tua finalidade vira uma outra coisa. Isso é detalhamento da finalidade também, certo? Bem tranquilo. Isso aqui também é uma estrutura muito comum na redação do Enem, tá? Cara pálida. Cabe a não sei o que fazer algo, tá? Então, escolha uma das duas e não invente. Não é pra inventar aqui. Cabe ao Ministério X fazer, ou o Ministério X deve, tá? Se você quiser uma lista de agentes, uma lista de modos, uma lista de finalidades, de ações, deixa aqui embaixo que eu faço um vídeo só pra isso. Vamos botar uma meta aqui, uns 100 likes. Vamos botar essa meta, 100 likes e uns 20 comentários me pedindo lista. Quero lista. I want list. Eu quero uma lista e era isso, tá? Vamos ver se a gente consegue subir isso aí para os robôs aí do YouTube gostarem de mim, tá? Depois, uma outra estrutura, começando pela finalidade, também é comum, tá? A fim de finalidade ou agente deve ação. Ponto. Isso é bem legal, você coloca um ponto no meio da proposta e você diz assim, ó, e isso será feito, isso deve ser feito por meio de modo, com detalhamento do modo. Nesse caso aqui, a fim de democratizar o acesso ao cinema no Brasil e aproximá-lo da cultura popular, o Estado deve adotar medidas de priorização dos investimentos. Então ali já tem finalidade, ação e agente. Isso pode ser feito por meio de políticas de patrocínio aos cineastas que retratarem o país com foco nas características de cada região, uma especificação desse método, desse meio. Então, mais 40 pontos ali é o detalhamento, tá? É interessante, tem muita redação nota 1000 que quebra a proposta de intervenção em 2 períodos e coloca justamente isso, ponto. Isso deve ser feito por meio de. É bem legal essa estrutura também, tá, cara pálida? E a última carita pálida é a seguinte, portanto, faz imprescindível que. Então tu já nem chega na síntese, vai direto na proposta de intervenção e coloca algo desse tipo. Faça urgente que, faça imprescindível que, é importante que e segue na API. Que o agente, com detalhamento do agente, a ação, por meio de modo, a fim de finalidade. Faça imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, então esses travessões, eles são detalhamento do agente, é uma especificação do agente, e informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras. Vírgula, por meio de comerciais periódicos nas redes sociais, debates televisivos, vírgula, a fim de formar cidadãos informados. Se você percebeu, né, cara pálida, nós temos conjunções também bastante repetidas. Por quê? Porque são as conjunções que inserem, né, modo e inserem finalidade. Então elas são bastante usadas porque facilita muito a vida do corretor e da corretora enxergar isso, enxergar o teu elemento. E, claro, eles também facilitam a tua vida dando os pontos que você merece. Então, meio como por meio de, por intermédio de, né, ou através de, e a finalidade, a fim de, para, com o intuito de, com a finalidade de modo a e tal, já funciona. Então, esses dois elementos têm bastante repetição de conjunção, porque é assim mesmo. Então, se você colocar por meio de, não tem erro. Se você colocar a fim de, não tem erro. E se você colocar o agente deve ação, também não vai ter erro, certo? É legal você utilizar agentes, por exemplo, mas todo mundo usa ministério. Sim, todo mundo usa porque dá certo, né? Então, não inventa muito nos agentes, tá, cara pálida? Faz os agentes que todo mundo faz e que dá certo, pra dar certo no teu também, tá? É melhor ser todo mundo nessa hora. Não tem por que inventar, você só precisa dos 5 elementos, não precisa de criatividade nem nada disso. Então, faz os 5 elementos, garante os teus 200 pontos e ó, eras isso, certo? Então se você quer ver esse post, vai lá no Instagram agora, o link tá aí na descrição e lá, obviamente, tem conteúdo todo dia, tem story todo dia, eu respondo todos os inbox, vai lá e acontece, eu também tenho os meus cursos, minhas apostilas e eras isso, espero que você tenha gostado, navega aí no canal, um beijo grande pra você, qualquer hora eu apareço, let's go, tchau, tchau, fui!